Olá, sejam bem-vindos ao canal Newton Cunha Teologia. Nesta oportunidade eu gostaria de discorrer sobre a doutrina da salvação, uma doutrina muito importante na grade curricular de teologia. E quando a gente fala de doutrina da salvação, a gente primeiro precisa saber para quem é dirigida a salvação. E é dirigida a nós, aos homens, mulheres, a toda a humanidade. Porque ali no Jardim do Éden, quando entrou o pecado no mundo, com a desobediência do primeiro casal, eles perderam a comunhão, se afastaram de Deus, se esconderam de Deus, vestiram fizeram roupas, vestes com folhas, né? Mas Deus ali sacrificou um animal e deu roupas para eles de pele, ou seja, um animal inocente, sem culpa, foi morto, seu sangue manchou a terra para cobrir o pecado e a nudez daquele primeiro casal. Isso já estava apontando para a obra expiatória de Cristo, alguém que morreria inocentemente e voluntariamente para cobrir, para pagar o pecado do homem. Então vamos falar sobre 5 palavrinhas referentes à salvação, 5 palavras que ela aparecem bastante vezes na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. E a primeira palavra é expiação. A palavra expiação ela quer dizer cobrir. E nesses sacrifícios, em todo o Velho Testamento, começando ali no Éden, né, até a cruz de Cristo, muitos sacrifícios eram feitos para cobrir o pecado do homem. Ele não pagava, ele apenas cobria, porque estava apontando para quem realmente iria pagar aquela dívida. O verdadeiro Cordeiro Pascual, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Então, o ritual do dia da expiação e todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento, animais mortos, para cobrir pecado, estava apontando para Cristo. Então, todo o Velho Testamento ele deságua em Jesus, que é o verdadeiro sacrifício. Essa palavra expiação ela é do Velho Testamento. No Novo Testamento há uma outra palavra chamada propiciação. Propiciação quer dizer tornar propício, favorável. O propiciatório era uma tampa da arca, né, de ouro, onde no dia da expiação o sacerdote aspergia ali sangues de animais, apontando de fato para o verdadeiro sangue de Cristo. Então, o homem estava distante de Deus, mas pelo sacrifício de Cristo, que não apenas cobriu, mas pagou, quitou a nossa culpa, a nossa dívida e nos comprou de volta para Deus. Essa é a primeira palavra quando a gente estuda a doutrina da salvação, que é expiação. Mas existe uma segunda palavra chamada redenção. Esse vocábulo quer dizer livrar mediante pagamento de uma importância. Ele nos remete também no Velho Testamento. Quando o judeu se endividava, vendia os seus bens, vendiam tudo que tinha, não tinha como pagar, ele se vendia, se tornava escravo. E apenas um parente chegado podia resgatar. Paulo, quando fala da redenção, ele também está falando do mundo grego-romano, que levava as pessoas para um mercado de escravo, ali ele ficava exposto à venda. Mas em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. Essa palavra redenção ela tem 3 variáveis no Novo Testamento. A primeira é agorás, comprar no mercado de escravo, mostrando que Cristo entrou nesse mercado de escravo e nos deu liberdade. E nunca mais nós seremos expostos, colocados de volta nesse mercado de escravo. E o segundo derivado dessa palavra é exagoraço, que quer dizer retirar do mercado de escravo, ou seja, nós fomos retirados desse mercado de escravo. Ele entrou e nos tirou desse mercado de escravo. E a terceira palavra derivada da redenção é luto, que fala da importância que foi pago, como foi pago essa liberdade. Pedro fala, né, que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo seu sangue, ou seja, Jesus nos comprou do mercado de escravo, da escravidão do pecado, com o seu próprio sangue, derramado ali na cruz do Calvário. Então, o primeiro vocábulo é expiação, o segundo é redenção e o terceiro é justificação.
Enquanto a redenção vê a obra da salvação do ponto de vista do homem, que ele foi resgatado da escravidão, a justificação vê a salvação do ponto de vista de Deus. Trata-se de um ato judicial da parte de Deus. Nós fomos julgados no tribunal divino e nenhuma culpa foi lançada sobre nós, pois Cristo assumiu em nosso lugar a penalidade resultante do pecado. Então, a nossa justificação ela está baseada na obra de Cristo, na obra que Cristo fez. Ou seja, a justificação é uma declaração legal de que estamos isentos de culpa, declarado justo no tribunal de Deus. Havia uma lei, e naquela lei era o seguinte: aquele que pecar certamente morrerá. A penalidade para o culpado era a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. E Deus não podia revogar essa lei. Então, houve um substituto, ele enviou um substituto que pagou essa pena por nós. Então, toda a humanidade, todos nós estávamos sobre a espada da lei, da condenação eterna, mas Cristo veio ser o nosso substituto. Ele morreu, ele foi a nossa justificação. Por isso que Paulo escreveu em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5,8 e o versículo 11 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na justificação, Cristo ele se tornou nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Então, a primeira palavra é propiciação, a segunda palavra redenção, a terceira palavra justificação e a quarta palavra é regeneração. Regeneração quer dizer nascer de novo, receber nova vida. O homem ele morreu no jardim do Éden. Lembra da sentença para Adão? Quando comeres desse fruto, certamente morrerá. Ele morreu espiritualmente. Por isso o homem está morto nos seus delitos e pecados, conforme as palavras de Paulo. Ele está longe de Deus, sem comunhão com Deus, mas em Cristo ele recebe vida, recebe a nova natureza de Cristo. Porque nós herdamos a natureza de Adão, a natureza adâmica, que a Bíblia chama de carne, que ela só pende para o pecado. Mas quando recebemos a Cristo como Salvador, quando nós aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós recebemos uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Por isso, Tito 3,5 diz o seguinte: não por ato de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia de Deus, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerador, ou seja, nova vida. E qual é a necessidade desta vida? Para vencer o pecado, para entrar no reino do céu. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Então, quem quiser entrar no céu precisa dessa nova natureza. E essa nova natureza, ela não é uma substituição da velha natureza, da natureza adâmica, mas ela é um acréscimo, ou seja, a gente ainda permanece com a natureza de Adão e agora a gente recebe a natureza de Cristo. Por isso que Paulo fala dessas duas naturezas estando em conflito contínuo. Gálatas ele fala isso, Romanos 6 ele fala isso, 7, falando dessa briga entre as duas naturezas que militam. Então a gente deve sempre estar alimentando a natureza de Cristo, em oração, jejum, boas obras. E outra coisa, esse novo nascimento, ele é um ato, ele não é um processo, mas um ato. O que é isso? Assim como nós nascemos fisicamente, no dia do nosso nascimento, a gente tem um registro ali da hora que a gente nasceu, o dia, o mês, o ano, o novo nascimento também ele é um ato. Há um momento dessa transição, que a gente recebe a Cristo e nasce de novo e recebe essa nova natureza, ou seja, uma transformação lá no íntimo, lá no nascedouro das emoções, para vencer o pecado e caminhar seguindo a Cristo. A quinta palavra é reconciliação. Reconciliação quer dizer estabelecer a paz, harmonizar as relações anteriormente interrompidas.
Então, o homem se afastou de Deus, ele está longe, distante de Deus, perdeu a comunhão, a amizade de Deus, mas na cruz do Calvário, Deus restabeleceu essa comunhão, essa relação. Então, existe o ofensor, que é o homem que se afastou, quem foi ofendido, que foi Deus, e o mediador, que é Cristo. Cristo é o mediador que restaura essa comunhão do homem com Deus. Por isso, em Romanos 5,10 diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, na doutrina da salvação, nós aprendemos a reconciliação do homem com Deus. Volta a desfrutar dessa intimidade com Deus. A doutrina da salvação é acerca da adoção, ou seja, nós fomos adotados por Deus e nos tornamos filhos de Deus, né? Éramos criatura, né? Por isso que Jesus falou aí de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E João 1,12 diz que a todos quanto receberam Jesus foram feitos filhos de Deus, ou seja, a gente é adotado. Jesus, ele é o unigênito de Deus, ele é o Filho único no sentido de desfrutar da comunhão com a Trindade, mas nós somos, através de Cristo, adotados na família de Deus. Nós somos inseridos na família de Deus por adoção. A adoção era um ato também que acontecia nos tempos de Paulo, onde o homem pegava uma criança, levava até o juiz e perguntava se a criança queria ser adotada por ele. Ele, respondendo afirmadamente, passava a ser adotado, tendo os mesmos direitos e deveres naquela família. E nós temos vários privilégios, nós somos herdeiros de Deus, então temos também alguns deveres como filhos de Deus. Nós temos o Pai que nos corrige, que nos protege, que apenas quer o bem para nós. Então, quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós aprendemos também sobre a adoção. Nós, como filhos, nascidos agora e pertencendo à família de Deus. Com esse novo nascimento, nós passamos a fazer parte da família de Deus por adoção através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando estudamos também a doutrina da salvação, a gente aprende, por fim, sobre a santificação. Santificação quer dizer tornar santo, tornar separado. A santificação ela é progressiva. Ela se dá no momento da conversão, quando a pessoa se converte, então ela tem um momento para iniciar, no momento que a pessoa recebe a nova natureza, recebe a Cristo como Salvador, e ela prossegue até o arrebatamento ou a morte da pessoa. Então ela é progressiva no sentido que a gente está prosseguindo. E o propósito da santificação é a gente ser transformado numa reprodução exata de Cristo. É claro que nessa vida jamais a gente vai conseguir isso, né? Apenas na outra vida, quando receberemos um corpo transformado, um corpo igual de Cristo. Mas o nosso modelo sempre é Cristo. Então a santificação ela é posicional, pois a gente passa de pecador para adorador, para filho de Deus. Ela é prática, né, porque exige uma maneira reta de viver. A gente muda, é a mudança de vida, né? As coisas que a gente odiava, a gente passa a amar, as coisas que a gente amava, a gente passa a odiar, né? A gente se torna nova criatura, com novos valores e novos princípios, né? Então, ser uma nova criatura em Cristo e buscar sempre ser parecido com Cristo. Existem algumas ideias erradas acerca da santificação. Por exemplo, a santificação não é a erradicação do pecado, ou seja, o pecado ele ainda reside no nosso corpo, na velha natureza. Na santificação a gente não consegue erradicar o pecado, mas a gente luta contra o pecado e através de Cristo a gente vai procurando ser a imagem e semelhança de Jesus. Então é cultivar essa nova natureza de Cristo, buscando sempre ser parecido com Ele. Bom, então eu falei sobre as palavras associadas à salvação, né? Que é propiciação, que é redenção, adoção, santificação, regeneração, redenção, são palavras ligadas à salvação. Mas tudo isso só é possível quando o homem ele responde afirmadamente a Cristo.
ele recebe a Cristo como Salvador, ele permite que Cristo entre na sua vida, né? Ele recebe, pede para Cristo entrar no seu coração. Aí começa o processo a partir do momento da salvação. Então, são essas as palavras ligadas à salvação, né? Relacionadas à salvação, que vai desde a expiação de Cristo, passa pela redenção, pela adoção, pela regeneração, pela justificação, substituição e chega até a glorificação. Então é um processo que começa com a conversão e vai até o arrebatamento, a morte do crente. Mas tudo isso começa com uma palavra chamada conversão. O homem precisa se converter, ou seja, mudar de rota, mudar de direção. Conversão é dar meia volta. E fala também, a Bíblia fala muito também de arrependimento, que é metanoia, mudança de mente. Então começa com arrependimento, não é um remorso, mas um arrependimento, uma mudança de rota, uma entrega. Ele abraça a Cristo como Salvador, e é chamada, a Bíblia chama de fé, e essa fé na teologia é chamada de fé salvadora, né? Porque a fé salvadora, ela é dirigida a uma pessoa, a Cristo. Não é dirigida a uma doutrina ou a uma igreja, mas é dirigida a uma pessoa, a Cristo, ao mediador, né? O único que pode salvar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, não o caminho, mas o único. Ele é a única porta. João 10:9 fala isso, né? Jesus falou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ou seja, Jesus é a única via de acesso entre o homem e Deus. Ele é o único mediador também, né? Paulo fala isso ao Timóteo 2:5, né? Que só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Pedro, no seu primeiro discurso, no seu sermão ali, ele fala isso também, né? Que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, apenas o nome de Cristo, apenas Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então a fé salvadora, ela é baseada não em uma doutrina, mas em uma pessoa, um relacionamento pessoal com Cristo. Ela é uma entrega total, onde o homem entrega de uma forma integral a Cristo. Ela é também uma relação que perdura, né, desde a conversão até a glorificação. E ela é também uma transformação, né? É ser nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, é um início de uma caminhada. Então essa é a doutrina da salvação. É apenas um resumo. Em um curso de teologia a gente ia permanecer pelo menos umas 14 horas tratando sobre essas questões, mas esse é apenas um resumo. Espero que com essas palavras você possa entender melhor a doutrina da salvação, porque isso nos dá segurança, né? Na hora de conflito, na hora que a gente passa por aquelas crises emocionais, crise existencial, a gente conhecendo melhor a palavra de Deus, conhecendo melhor o nosso Salvador, a gente se sente mais seguro. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, seguir e prosseguir conhecendo a Cristo. Que Deus vos abençoe. Espero ter conseguido passar um pouco sobre a doutrina da salvação. Se você quer saber mais, a gente tem no nosso site material escrito, né, um apostilado com toda a doutrina da salvação, onde você possa ler, estudar, examinar e conhecer melhor o caminho da salvação. Então que Deus vos abençoe, tenha um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima.